pergunto ao doutor se o decreto que foi editado pelo governador, ele pode se sobrepor às leis que ele mesmo promulgou? Veja, a discussão toda passa pela natureza jurídica do decreto, né? O decreto, como expressão da legalidade praticada pelo governo, pelo Poder Executivo, ele não pode se sobrepor à lei, né? Então, a lei fixa os limites do decreto. Acontece que existem matérias que são próprias do decreto ou próprias do Poder Executivo que não têm como uma ligação direta com a lei. São casos de decretos que têm, na verdade, uma natureza de ato administrativo. Não significa que ele ignore a lei, mas o poder de inovação do decreto para situações específicas, ele é um pouco maior do que um decreto meramente regulamentador da lei. Então, esse decreto especificamente pode-se defender que ele tem a natureza de um ato administrativo e, por isso, o exercício da competência prevista no artigo 23 da Constituição, que é uma competência administrativa. Por que eu digo isso? Porque existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que expressamente garante a estados e municípios a possibilidade de, através de decreto, criar restrições à liberdade de locomoção, desde que, obviamente, siga promova, né, aí a saúde pública, que é o que diz lá num dos incisos, salvo engano, o segundo do artigo 23. Só que, ao ter essa natureza de ato administrativo, o governador passa a ter uma obrigação, que é a obrigação de motivar. Todo ato administrativo ele precisa ser motivado, ele precisa dizer as razões pelas quais ele vai se fazer essa restrição à circulação. E eu acho que é talvez isso que esteja faltando. Existe estudo realmente que indique que há um maior contágio nessas atividades religiosas, nas academias. Não pode ser algo com base num achismo, né? A gente não vai restringir a liberdade das pessoas porque a gente acha que isso vai ter um resultado. Nós precisamos motivar o ato administrativo. Então, se o decreto tem sim esse poder de estabelecer restrições, por outro lado, ele dá uma responsabilidade ao governador, que é de demonstrar de maneira objetiva quais são as razões que o fizeram tomar essa decisão. Esse caso, como é um serviço essencial, por exemplo, a lei já diz isso, ele poderia, por exemplo, nesse caso, dizer, isso aqui para mim não é essencial, o que está aparecendo isso. Isso aqui para mim não é essencial, isso aqui para mim é essencial. Então, se isso aqui não é essencial, então eu vou restringir isso aqui. Não, ele não pode dizer isso. Quando a lei disser que um determinado serviço é essencial, ele deve sim seguir essa determinação da lei, porque a lei definiu legislativamente o que é um serviço essencial. Agora, muita atenção. O que o decreto pode fazer, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, é dizer que em determinados contextos ou em determinadas situações temporárias, mesmo o serviço essencial pode ser restrito. Eu posso restringir o serviço essencial, dada determinadas circunstâncias. O exemplo que eu dou para ilustrar bem isso imagine uma situação de um envenenamento na distribuição de água à população. A distribuição de água é um serviço essencial, mas por conta de um fato determinante, pode-se tomar uma medida administrativa de restrição desse serviço. Então, nesse sentido, ele não pode dizer que a atividade não é essencial, mas ele pode sim restringir a atividade essencial sob determinadas condições e de maneira motivada. E justificando também, né? Justificando. Ele tem que justificar a razão pela qual ele está tomando aquela medida. Pois não, Eduardo. Primeiro, Ban, cumprimentar o entrevistado. A minha pergunta ela é simples, né? Vocês já estão tratando dela. As igrejas adquiriram recentemente, né, por lei aí já estabelecida na Assembleia Legislativa, serem consideradas como serviços essenciais. No decreto do governador, há uma restrição de frequência de 30% e há uma proibição de funcionarem nos finais de semana. Esta é a minha dúvida. Ele não poderia apenas restringir administrativamente o quantitativo, mas restringir o funcionamento não é levantar-se contra a lei estabelecida? Essa é a minha dúvida. Então, excelente pergunta, Eduardo. Como eu estava explicando, o ato administrativo, uma vez motivado, ele tem que levar em consideração também essa proporcionalidade, de saber, poxa,
entre duas medidas que eu posso tomar, qual a que vai causar menos impacto à lei, né? Aquilo que foi determinado pela lei. Então, se existe um serviço que é considerado essencial para a lei, e esse serviço ele pode, no lugar de ser proibido, haver uma mera restrição a esse serviço, é melhor que se faça uma pequena restrição do que simplesmente proibir a atividade. Então, mesmo no âmbito da proporcionalidade, a gente pode sim chegar a essa conclusão. A questão é que não está clara a motivação disso, se de fato existe um estudo, existe um parecer que diga que determinadas atividades são mais transmissoras do Covid do que outras. Então, isso que eu senti falta no pronunciamento do governador. Mais alguma pergunta, Eduardo Carvalho? Não, eu consegui entender pelo princípio aí da anormalidade do período, não é isso? Exatamente. Essa questão também da situação anormal porque a gente está passando, ele pode sim fazer alguma restrição. Porém, ele tem que ser proporcional, ele tem que motivar, ele tem que buscar harmonizar aquilo que foi determinado pela lei com a situação excepcional que a gente está vivendo. Porque na proibição, né, doutor, na proibição de funcionamento, eu alego pelo lado jurídico, não estou nem pelo lado religioso. Pelo lado jurídico, veja, não, a farmácia é um serviço essencial. Não, mas eu não quero que a farmácia funcione. Entendeu? Então, essa é a minha dúvida. Se é um serviço essencial, o quantitativo seria mais prudente, né? 30%, até aí se entenderia como um ato administrativo, mas sem impedir alguém que já está em funcionamento de lei, né? Baseado, né, num relatório que ninguém assinou o relatório. Ou seja, tem uma comissão científica e técnica, ele se posiciona depois. Essa é a minha dúvida, porque isso também fere o princípio também, né? Quer dizer, uma lei que ela é estabelecida e não há um fundamento científico da decisão. Por que a igreja contagia ou não contagia? Nesse aspecto, a minha dúvida. Exatamente. Na administração pública não pode ser porque o governador quer, né? Aí eu quero fechar as farmácias ou eu quero fechar determinados estabelecimentos. Não. A coisa tem que ser motivada. Existe um princípio por trás disso, que é o princípio de liberdade das pessoas, né? De liberdade de religião, liberdade de circulação. Isso é muito caro e muito importante ao Estado Democrático de Direito. Então, evidentemente, é isso que eu defendo, que a medida seja proporcional, que não haja simplesmente uma medida autoritária, uma medida de arrobo, simplesmente pelo fato de que o governador quer promover determinadas ações. Não é bem isso. E pela resolução, Eduardo Carvalho, pela resolução que eu percebi também, doutor, não tem informando a justificativa, o porquê que o governador está tomando essa decisão de proibir a abertura dos templos religiosos no fim de semana. Pelo menos na resolução que foi publicada ontem, que foi compartilhada pela imprensa, eu não vi, não sei se o senhor viu. Não, também não acompanhei nada nesse sentido. Inclusive, templos religiosos podem, assim como o comércio, assim como outras atividades, tomar as medidas de segurança, de distanciamento social, sem que isso signifique, como já vinham inclusive tomando, né? Sem que isso signifique um aumento do contágio, pelo menos o que a gente observa assim à primeira vista. Como eu disse, existem técnicos, existem pessoas da área da saúde que poderiam melhor explicitar isso. Agora, Eduardo, para encerrar aqui, é uma pergunta que não quer calar. Por exemplo, e agora? O que é que um pastor, ou até mesmo quem está à frente de uma religião aqui no estado de Sergipe, ele pode fazer para atacar essa decisão do governador? Veja, o decreto em si ele pode ser modificado de duas formas, né? O próprio legislativo pode revogar o decreto. Ele tem poder para revogar o decreto através de um decreto legislativo, através de uma discussão no âmbito legislativo. Mas o que pode ser feito mais diretamente é justamente, dada essa natureza de ato administrativo ao decreto, de efeitos concretos que esse decreto traz, é judicializar a questão, não é? Através de uma medida judicial, tentar de alguma forma retomar as atividades obedecidas às regras de proteção sanitária, justamente para harmonizar, para poder fazer com que o judiciário seja provocado a dar uma solução mais proporcional, mais equânime a essa situação. Doutor, muito obrigado.